queria que você fizesse o seu balanço. Eu tô curioso para te ouvir a sua versão do Romário com o Vasco. Porque eu vejo que ele é uma figura que a torcida, principalmente a galera, não diria que a galera mais nova não, a maioria da torcida do Vasco não gosta do Romário e eu custo a tentar entender isso, na minha cabeça não entra legal. O que eu vejo nessa situação do Romário é que a torcida do Vasco, ela não teve do Romário o movimento de ficar fazendo carícia nela, entendeu? Tô aqui e tal, mas o Romário foi muito mais eficiente. E o Romário, institucionalmente, foi muito mais importante. No sentido de que eu tô falando fora do futebol. Futebol é outra coisa. Eu citei aqui os momentos do Edmundo, posso citar os do Romário. Institucionalmente, quando o Vasco estava com problemas no meio do torniquete financeiro em 2001, ele ajudou. Inclusive, o Jornal Globo publicou: Romário financia o Vasco. O Jornal Globo, naquela época, só batendo. Como é que o Vasco está se recuperando e tal. Então, falou isso, né? Então, ele tomou uma posição, que é uma posição difícil de tomar. Qual jogador de futebol que faz isso? E aquela história, ele não tinha garantia. E eu não vejo a torcida do Vasco reconhecer isso. Eu não sei se por desconhecimento, não foi amplamente divulgado como se deveria, ou por já ter pego birra mesmo. Quando você pega birra com alguém, pouco importa o que ela faz de bom, só vale o que é negativo. Pra mim é falta de carícia. Eu acho que ele teve carícia entre aspas, né? Ele não teve uma preocupação muito grande, sempre falou respeito muito Vasco, respeito à instituição e tal, mas ele nunca teve aquela coisa, não, eu tenho que pegar, que é a torcida do Vasco, né? Então eu acho que isso criou. E o Edmundo fez o contrário, o Edmundo fazia. Uma coisa que o Romário, por exemplo, faz com a torcida do Flamengo. Esse carinho pra torcida do Flamengo ele dá. Ele fez em determinado momento lá também, depois largou. O Romário sempre foi América. E a gente sabia disso. Não, eu não tô falando que ele... Não, mas ele fez determinado Flamengo, em determinado momento também ele ignorou o Flamengo. Enquanto ele tava no Vasco, tem uma declaração dele até meio suicida, porque ele é o Romário. Se é outro jogador ali, já tinha ido embora. Que a torcida do Vasco tinha que aprender a torcer com a torcida do Flamengo. Aí ele tava falando especificamente da Força Jovem, porque a Força Jovem tava, ao invés de apoiando, questionando, porque tava brigando com ele. Aí ele falou de uma coisa, a torcida tá aqui pra quê? Pra apoiar o time. Aí eu faço o gol, aí ela, porque ela não gosta de mim, tá contra. Foi isso, basicamente. Não foi dizer que a torcida do Vasco não sabe torcer, a torcida do Flamengo é melhor. É aquela torcida do Vasco específica que era a briga que ele teve, né, vamos dizer assim, anos a fio com a Força Jovem. Muita gente que eu conheço da Força Jovem fala, não, o Romário, muita gente, o Romário não é, mas hoje muito simples, o mundo é Vasco. Veio aqui os presidentes da torcida. Não, mas não são de agora, não, os anos anteriores. Não, mas eles mesmo falam que por eles, o Fabinho, que é o presidente atual, por ele tirava a estátua do Romário. A Força Jovem mesmo não gosta. A Força Jovem tem um problema que é um problema criado à época, e, enfim. Mas institucionalmente, fora do futebol, ele teve. Porque o Romário conquistou mais títulos que o Edmundo. O Romário foi muito importante pro Vasco ser campeão brasileiro em 89. Porque a venda do Romário foi uma venda espetacular. Espetacular. Foi vendido pro PSV, foi uma venda... Eu vou ficar só no espetacular. Foi uma venda espetacular, a do Romário. O Vasco vendeu o Giovani. A venda do Romário foi uma venda espetacular. E isso pôde fazer com que o Vasco, por exemplo, trouxesse o Bebeto, que o Vasco pudesse trazer Luiz Carlos Vinck, Andrade, Quinones, Tita, vários jogadores, que o Tato... Vários jogadores que o Marco Antônio Boiadeiro, tudo do mesmo time, que foi campeão em 89. E ele foi campeão em 87, 88. E aí nós temos que sempre pensar no seguinte, que é uma coisa que é muito difícil o torcedor muitas vezes chegar a essa conclusão. Quando o Vasco foi bicampeão em 88, o Vasco não era bicampeão desde 1950. Então, 38 anos depois, o Vasco foi bicampeão. Então, era uma situação pro torcedor do Vasco, que estava acompanhando o Vasco desde os anos 60, o cara que estava apoiando o Vasco 25, 30, quase 30 anos, que ele não tinha dimensão do que poderia. O Vasco poderá ser bicampeão. Isso não estava na cabeça do torcedor do Vasco. Vai ser bicampeão. O Vasco foi bicampeão da maneira que foi e foi campeão brasileiro no ano seguinte. Então, essas coisas, ele teve muita participação. E aí, quando ele chega em 2000, o Vasco ganha a Mercosul, 3 gols dele, depois ganha o Campeonato Brasileiro, que ele faz gol no primeiro jogo, faz gol no segundo jogo. Você, por exemplo, o Edmundo nunca fez gol numa decisão. E o Romário, dito por ele, que é a melhor temporada dele da carreira. Ele fez quase 70 gols. Na verdade, o Romário era para ter sido considerado o melhor jogador do mundo. Eu estive em Portugal naquele ano. E eles estavam fazendo uma conta. Uma conta que eles faziam de pontos e tal, pelo número de gols. E eu olhei aquela conta, ainda estava em 2000, né? Falei, o Romário está quase passando. E o Romário depois fez. Depois que eu voltei de lá, o Romário fez 3 gols no Palmeiras, fez um gol no São Caetano. Ele foi o maior artilheiro do mundo na conta que aquele jornal português fez, mas não sei por que no final das contas aquilo não valeu. Acho que eles tiraram o Campeonato Carioca, uma coisa assim.
Romário foi. O Roberto, ele bateu um recorde do Roberto Dinamite que era difícil ser batido, no número de gols. E na seleção brasileira, o Romário jogou contra a Bolívia, jogou contra a Venezuela. O Romário fez, só de seleção brasileira, 2 jogos na eliminatória que o Vanderlei Luxemburgo deixou, fez 5 gols. Foi um ano realmente espetacular. Foi artilheiro do Vasco no Mundial, foi artilheiro do Vasco no Torneio Rio São Paulo, artilheiro do Vasco no Campeonato Carioca, artilheiro do Vasco na Mercosul, artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. E na maioria das competições, artilheiro da competição. Falei do Vasco, né? Fica do Vasco, é óbvio. Artilheiro do Mundial, artilheiro do Torneio Rio São Paulo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Mercosul e artilheiro do Campeonato Carioca. Então, quer dizer, você tem uma situação ali que você demonstra claramente o que você consegue fazer. Não, só não foi artilheiro do Torneio Rio São Paulo. Então, ele foi muito importante institucionalmente para o Vasco. E o Edmundo teve a importância, volto a falar, eu acho que o torcedor do Vasco deve sempre lembrar disso, o que ele fez naquele Campeonato Brasileiro 97, que foi realmente impressionante.